Oi, boa noite. Boa noite. É, eu sou a Lúcia Cacaso, a gente sou do projeto Banumum, a gente está estamos indo para a nossa última live dentro do projeto do PROAC. Então, esse projeto do Banumum, ele acontece pelo PROAC, Circulação de Dança. Então, ele tem o apoio do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A ideia da live de hoje, ela ia acontecer junto com as outras lives, mas a gente quis trazer ela para cá para ela estar próxima das transmissões do espetáculo. A ideia era trocar uma ideia, assim, falar um pouco sobre as questões que a gente tinha no espetáculo, tem mais uma conversa sobre a peça mesmo, assim, né, aquela ideia de fazer aquela conversa no final da peça, que agora não está podendo acontecer, né, presencialmente. Então, o intuito dessas lives é a gente conseguir ainda se aproximar, né, das pessoas que estão assistindo aí, para a gente ir trocando. E aí, a ideia da live de hoje é a gente falar sobre isso. Aí, a gente quis trazer a Karina Satomi, do canal Okinawando, do blog Okinawando, e nesse sentido de ajudar nessa provocação, assim, de, né, questões pertinentes para levantar, para a gente ver o que seria interessante conversar a partir disso, né? Então, assim, é a partir do espetáculo, mas a ideia é ir levantando mais questões aí, a gente descobrindo juntos o que é. Então, eu vou passar a palavra para a Karina, que vai fazer a mediação hoje, mas queria que antes ela também se apresentasse, né, falasse do Okinawando, um pouco da pesquisa dela toda também, né, dentro da antropologia, o que ela quiser falar para se apresentar, na verdade, mas ela tem uma pesquisa bem bacana, acho que eu queria muito escutar também, então, e aí eu já vou fazendo essa passagem da mediação para ela hoje, tá bom? E aí, quem quiser escrevendo no chat aí, vai comentando que a gente vai fazer hoje é mais um bate-bola. Hi, Thay. Oi, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a Lúcia e o Ricardo pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês e depois daquelas mesas redondas, né, que vocês fizeram no mês passado, né? Então, eu fico um pouco nervosa, né, de estar aqui, mas muito feliz, né, por terem lembrado de mim, do meu trabalho, né, com o Okinawando. Muito obrigada. Também queria agradecer todo o pessoal que está assistindo, né? Deixem suas perguntas e fiquem até o final. Bom, meu nome é Karina Satomi Matsumoto, eu trabalho numa ONG para refugiados e sou mestranda no Programa de Integração da América Latina da USP. Né? Em relação ao Okinawa, eu faço parte do blog Okinawando, junto com o Vitor, meu namorado, e a gente criou esse blog há 6 anos atrás para divulgar um pouco, assim, do lado mais, digamos, desconhecido, né, ou menos conhecido da cultura e história okinawana aqui no Brasil, que a gente tem pouco acesso, né, por conta do idioma, né, por conta de chegarem os livros e os materiais mesmo. Então a gente começou esse blog Okinawando, e agora ele ainda, né, ele tá indo meio devagarzinho, mas tá lá todo o material, né, se quiserem, consultem lá e vejam que a gente tem bastante posts lá já, né. Eu fui também bolsista 2 vezes em Okinawa, inclusive a primeira vez foi com a Juliana Iso, que participou da primeira, e com o Shima, que participou da segunda roda de conversa, né. É bem legal, assim, né, a gente tá todo mundo conectado, né, os utinantes. E eu também fui presidente do Urizum, Círculo de Bolsistas de Okinawa, entre outras coisas também, né, que eu já fiz. Mas, bom, em relação à minha apresentação é isso, né, meu maior interesse em pesquisar a Batalha de Okinawa e o pós-guerra, né, se vocês verem o blog, a maioria dos posts são nesse sentido, né, então nem preciso falar que eu adorei, né, assistir o espetáculo, que tem muitos elementos aí de interesse para mim e para minha pesquisa, né. Bom, então vamos entrar na discussão, né. Eu assisti o espetáculo a primeira vez lá no Sesc Ipiranga, em 2019, e eu gostei bastante,
né? Então, naquela época, eu fiquei bem impressionada e aí não imaginava, né, que eu estaria aqui mediando nessa conversa e muito menos que a gente estaria em pandemia. Mas, enfim, né? E aí foi muito interessante, né, nesse formato que teve as rodas de conversa anteriores, né? Até estava comentando um pouco antes com a Lúcia, né, que são pessoas, né, muito diferentes, que passaram pelas rodas de conversa e contaram suas trajetórias, falaram um pouco sobre a família, né, todo mundo, assim, muito diferente, mas também com muitas coisas em comum, né, e que estão realizando trabalhos hoje muito diferentes, mas meio que tudo se conecta, né, tanto que todo mundo se conhece, né, a gente, né, tá ali no mesmo ambiente, compartilhando muitas ideias. Então, eu queria perguntar para vocês, né? Agora é hora de vocês, né? As grandes estrelas aí do espetáculo, né? Queria que vocês contassem um pouco como foi a trajetória pessoal, profissional de vocês e como vocês chegaram, né, nesse espetáculo. Então, por favor. Bem, tá bom, vamos lá. Eu acho que mais que profissionalmente, eu acho que é muito da história mesmo, né, pessoal, assim, que eu acho que é isso que mais que levou, assim, né, tipo, profissionalmente, isso, me formei em artes cênicas, aí fui migrando para dança, para o movimento, mas, assim, né, acho que na trajetória pessoal que eu acho que fui entendendo mais elementos, assim, me levou para isso, assim, né, então, eu cresci assim, no começo é aquela coisa, os pais querem que você vai Kaikan, né, então, os Kaikan são esses clubes aqui que a comunidade okinawana se encontra, e eu ia lá, frequentava em Santo André, ou os outros, assim, mas nunca chegou uma hora que eu me sentia muito brasileira ali no meio, assim, né, porque meu meio de amigos era todo mundo brasileiro, e aí eu ficava me sentindo um pouco peixe fora d'água, assim, né, então, e aí, não sei, às vezes eu não me encontrava muito naquele ambiente, e aí fui me afastando, assim, da cultura, né, então, e aí, em algum momento, eu queria muito me assumir, assim, enquanto brasileira, assim, não, eu sou aqui, nasci aqui, eu gosto de samba, gosto de cachaça, gosto de, sei lá, aí vou fazer qualquer outra coisa que não tem nada a ver com isso, então eu não aprendi a língua, nem Nihongo, nem o Utinaguchi, muito menos, que eu nem sabia, né, que tinha diferença delas, e fui fazer outras coisas, assim, não queria saber da dança, não entendia e também não queria muito entender. Mas aí fui fazer teatro, que eu achava que era coisa que eu falava, nossa, uma coisa que eu quero, que é diferente, né? E aí foi muito engraçado, porque foi pelo teatro, pelas artes, que comecei a querer voltar o meu interesse de olhar de novo para as coisas da cultura, para a história, assim, né? Para a história das coisas de outro lugar, né? Não sei, que eu sinto que é um movimento que acaba meio acontecendo, assim, um afastamento e aí depois volta, assim, né, de outro jeito. E aí quando voltou foi muito legal, assim, de poder ver que muita coisa que me incomodava lá não é exatamente a cultura, alguns comportamentos, algumas coisas que, assim, eu não me sentia à vontade, assim, né, mas o que fica, mas que a coisa toda, a história, toda a cultura é muito maior, né, assim, e aí nesse meio tempo aí eu comecei voltei a fazer, né, queria entender as histórias lá de Okinawa, eu voltei a fazer, fui fazer o Odori, fui fazer o Ryukyu-Buyo, com a Sueko Nakamoto em Santo André, e tava começando a arranhar um shamisen, mas assim, ó, o senshin, eu não digo que eu toco, porque eu só arranho mesmo, assim. Tava fazendo com Makia Sensei, e aí, nessa volta, assim, nesse meio tempo, a nossa Obá faleceu, assim, né? E aí foi uma coisa que pegou forte para mim, assim, e eu não consegui processar muito na hora, assim, né? Aí fiquei meio entendendo que era isso, né? Esse afastamento, assim. E aí, muitas coisas, assim, né? Então, e aí foi fazendo um espetáculo, estava fazendo um exercício, né, estava dentro do programa de dança, que é de uma coreógrafa aqui de São Paulo, que chama Adriana Greck,
ela tem uma plataforma que chama Exercícios Compartilhados, que a ideia era que cada pessoa viesse com uma proposta de pesquisa de dança e levantasse alguma coisa a partir dali, e ela dava uma certa olhada alimentada, né, e ela trazia umas pessoas para provocar a gente, para olhar o que a gente estava fazendo e provocava, e aí no meio eu estava, sei lá, inventando alguma coisa lá que eu nem sabia direito o que era, mas aí no meio desses provocadores, que é o Tufik, que é lá de Marrocos, ele estava fazendo exercício prático assim, e falou assim, mas qual que é a dança que está aí? Essa dança que não pode deixar de ser dançada, que já está aí no seu corpo, que está urgente aí para você, né? E aí, no meio do exercício ali na prática, eu em algum momento me veio muito forte essa coisa da minha Obá, que já tinha falecido já fazia um ano, e aí me veio muita sensação, muita certeza que era sobre isso, que eu precisava dar uma pesquisada, assim, sabe? Então, esse foi o comecinho lá, e aí, depois disso, muita coisa foi se desdobrando, assim, né, das histórias todas que eu fui descobrindo, e de como foi, até eu entender como é que fazia, né, alguma coisa com isso, né, com essa memória, com essas coisas, qual era o formato, assim, fiquei muito tempo, a gente ficou experimentando muita coisa até chegar onde a gente está aí, né. Acho que é isso, para começar. Passar para o Ricardo. Olá, eu sou Ricardo Cacaso, né? Eu entro no projeto do Mano Moon na parte musical, né? Assim, minha trajetória, basicamente, dentro disso tudo, começa no Sanshin, né? Então, assim, como a Lúcia disse, né, a gente cresceu dentro da cultura também, meu Odi tocava, meu Ba tocava, fazia odor e tal, tá sempre no Kaikan. Só que quando a gente chega a uma idade, chega na adolescência, a gente acaba se afastando um pouco, né? E aí, assim, eu tinha contato com o Sanshin, não entendia bem o que era também, não entendia muito dessa diferença, também não me via como japonês, assim, e eu não me identificava, assim, e aí aconteceu um afastamento, tal, fui tocar guitarra, aprender a tocar outros instrumentos, e só que, assim, depois disso, mais ou menos em 2007, eu senti uma necessidade muito grande de voltar a tocar Sanshin, né, eu sentia muita saudade do meu Di já tinha falecido há bastante tempo, né, na verdade, e aí eu sentia que ali eu podia estar um pouco mais conectado com ele, né, então, mais ou menos em 2007, eu comecei a tocar Sanshin, fui atrás do sensei e tal, né, minha Ba estava viva, e aí ela falou, não, você tem que procurar um sensei, porque você não pode aprender desse jeito e tal. Em 2007 eu comecei a estudar Mignon, música folclórica, né, e aí a partir daí já foram 13 anos aí que passaram voando, e aí também comecei a fazer estudo de Koten também, música clássica, mas acho que sempre teve um lado meio experimental, assim, um lado de músico de bagagens anteriores também, já toquei em algumas bandas, então, tipo, sentia que podia acrescentar alguma coisa nisso, né? E quando a Lúcia me apresentou a ideia do projeto, a gente conversou, a gente chegou a conversar bastante, a gente trocou bastante ideia sobre isso, e eu não sei, ela foi direcionando as coisas e a gente foi moldando meio que em volta disso, experimentando bastante coisa, né? Tanto é que a gente foi muito no desenvolvimento, né? Do que a Lúcia ia me pedindo, no que eu ia apresentando, e a gente foi desenvolvendo bastante coisa em cima disso, né? Das ideias, do que era possível fazer, do que não era. Então, assim, eu meio que... Foi o meu papel dentro disso tudo, né? E foi bom porque a gente pôde conversar bastante sobre essas coisas da nossa família, coisas que eu sabia, coisas que ela sabia, coisas que a gente podia ver de uma maneira diferente e tal. Então, foi meio que o caminho que a gente foi moldando, assim, né? Conforme a gente foi descobrindo as coisas. Nossa, muito legal.
E, assim, né, reparando na fala dos dois, né, eu não conhecia muito essa história de vocês, né, mas tem aquela parte, assim, do tradicional, né, do Ryukyu Buyo, que a Lúcia fez, o Sanshin, né, que a Lúcia fez, o Ricardo também, né, mas também tem muito do moderno, né, com esse afastamento que vocês falaram, né, a Lúcia por meio do teatro, né, o Ricardo, né, um pouco na música, não sei, mais moderna, né, então como que foi, assim, conciliar, porque tem isso, né, no espetáculo, né, é um totalmente contemporâneo, assim, mas tem muito aquela coisa da raiz, né, do Sanshin e das memórias, né, como que foi isso, né, juntar esse tradicional com o moderno que a gente não tem visto muito ainda, né, aqui no Brasil. Quer falar primeiro, Lúcia? Acho que é melhor você falar primeiro, que é mais na base do... Vou falar. Eu quero dizer que o Ricardo era roqueiro. Era roqueiro e skatista. Então não tinha nada a ver, tava bem na época que ele tava. Da coisa de misturar, eu como, assim, para mim, a coisa do Ryukyu Buyo veio depois, assim, e, assim, foi um começo, assim, eu tenho, né, precisaria ficar muito mais tempo, ainda sinto vontade de fazer mais aula, para isso estar mais no corpo, assim, né, porque eu fiz um tempo, mas eu ainda me considero bem iniciante, assim, nisso, né, então, a minha base mesmo de criação, ela é mais do teatro, da dança, de uma perspectiva mais contemporânea, assim, né, e aí tem uma coisa, assim, que eu comecei a pesquisar numa época, que foi por onde eu acho que eu senti que a pesquisa ia, que é a coisa que chama teatro documentário, né, e aí também já tinha umas propostas de dança que começaram, já estavam mexendo com isso, que a ideia é essa ideia do documentário mesmo, é você usar questões reais, coisas reais, assim, para construir espetáculo. Então, fica nessa coisa ficção, realidade, ficção, né? Fica meio nessa fricção. E aí, achei que era uma boa tentativa, assim, de poder abordar e puxar essas coisas, assim, né? Então, a princípio, eu comecei com esse solo, tipo, bem curtinho, que eu fiz lá no exercícios compartilhados na plataforma, e aí depois eu falei, preciso de mais coisa, aí eu falei, vou pesquisar, então, as histórias da UBA, eu vou primeiro levantar material, né, e aí eu comecei a perguntar na família, assim, o que tem daqui, e aí o Ricardo sabia um monte de coisa, né, porque ele foi praticamente criado pela minha avó, assim, meu UBA, e aí eu fui lá conversar com ele, assim, aí nessa conversa com ele, eu comecei a gravar, assim, meio sem ele perceber, mas ele percebia, e aí eu começava a gravar, assim, as conversas, e um pouco dessa gravação que a gente teve dessa conversa, ela tem a ver com isso, né, foi um procedimento assim, aí eu falei, nossa, isso daqui dá uma cena prontinha de teatro documentário aqui pra gente fazer, e a gente começou a experimentar isso com outra pessoa que chama, no núcleo da Janaína Leite, que é uma atriz de São Paulo, do Grupo 19, ela tem essa pesquisa com teatro documentário e ela também abre para quem quiser pesquisar junto para estar lá. E aí eu comecei, junto com ela, dentro desse núcleo, pesquisar tudo isso que vinha de história, né? Então, veio um pouco dessa perspectiva do teatro documentário, da dança, que ela é mais, né, a partir dos objetos, como é que o corpo era afetado, como eu ia descobrindo essas memórias, ia descobrindo o movimento, então foi bem na experimentação mesmo, assim, não foi uma coisa, tanto que a gente ficou muito tempo, uns 2, 3 anos até chegar nesse formato aqui, né, a gente experimentou muita coisa, né, e aí a ideia de trazer o Ricardo, né, para a cena ali, ele nunca tinha entrado em cena, assim, né, aí ele pode falar mais, mas aí foi a ideia de falar assim, também é um aspecto de trazer uma pessoa que não está acostumada para estar lá, mas o Ricardo tem uma coisa de, ele já é músico, mas aí eu queria trazer ele como performer também, falando, né, essas histórias, assim, porque trazer ele somava outro olhar, né, sobre a minha UBA, assim, então enriquecia, assim, e aí a gente foi descobrindo. Fala aí que eu falei um monte. Então, o que eu posso falar sobre a minha parte, né, no desenvolvimento, é que eu já trazia essa coisa do Sanshin, né, da música mais tradicional, de buscar
experimentar de alguma maneira, né? Apesar de ser extremamente difícil, porque você, quando você fala de Ryukyu Minyo, você teria que falar em Uchinaguchi, né? Essa talvez seja a alma, né, da música mesmo. Mas quando a gente usa o Sanshin, olhando só o Sanshin como instrumento, eu sentia que podia experimentar um pouquinho mais, né? E, por exemplo, uma coisa que é pouco comum é você usar o Sanshin de maneira instrumental. Então, na música de Okinawa, você usa pouco, assim, você tem umas peças que são instrumentais, mas eu sentia que ali você tem duas coisas que não são muito comuns, né? Que é o Sanshin de maneira instrumental e uma questão de ter uma maleabilidade, assim, de poder criar um pouquinho mais na hora, de sentir, por exemplo, de como vai se encaminhando a dança da Lúcia e eu poder ir junto também, e eu sentia que isso era muito diferente, né, e isso era um espaço que eu podia experimentar, né. Uma coisa que a gente tinha pensado bastante, tal, é que a gente queria trazer elementos novos, né? Onde que a gente poderia ir, até onde eu poderia ir, né? Eu poderia tocar a peça, todo o espetáculo com Sanshin, né? O Sanshin normal. Mas eu sentia que, como a gente já estava conversando, experimentando bastante coisa, quando eu comecei a experimentar com a cara Sanshin, eu achei que podia ir um pouquinho mais além, assim, porque era um espaço que ninguém tinha feito antes, ninguém tinha experimentado antes, era uma coisa que eu tinha experimentado, assim, em casa, assim, mas eu nunca tinha levado isso para um palco, né, e usar looping, usar efeito dentro do Sanshin, como que eu vou poder usar efeito dentro de um Sanshin, né, e em que contexto que isso seria interessante, por exemplo, ou em que contexto que isso seria mais válido, né? E aí eu sentia que... Eu lembro que a Lúcia até usava uma outra música anteriormente, né, para fazer esse solo dela, e aí até a gente chegar num tema, achar os efeitos certos, a gente deu uma trabalhada, assim, foi atrás mesmo, né? E é legal porque ele leva... Assim, eu toco guitarra há bastante tempo, eu toco guitarra há 16, 17 anos. A Sanshin eu toco há 13 anos, né? Então eu já trazia uma bagagem como instrumentista, né? Como guitarrista, né? Então, ali eu pude sentir que eu podia experimentar um pouco mais. Podia trazer efeitos, podia trazer algumas coisas diferentes, algumas texturas diferentes. E foi bom, porque com a Lúcia eu pude experimentar tudo isso, né? E aí ela falou, se você não poderia trazer a percussão também. E isso eu achei legal, foi um espaço que acrescentou muito para mim, né? Então, assim, esse foi mais ou menos o caminho que eu pude trilhar, né? Que eu ficava pensando até onde eu posso ir com isso, até que ponto a gente consegue fazer isso. Esse era um espaço que eu sentia que eu podia ter, que eu podia experimentar, que teria um espaço maior, né? As pessoas estariam mais abertas a isso, né? Eu não consigo imaginar fazendo isso dentro de um kaikan ou de uma associação, porque acho que ia causar um problemaço, assim, sabe? Então, ali eu sentia que com a Lúcia eu poderia estar experimentando isso, a gente trocou muita ideia e foi experimentando muito até chegar no formato e ter, né, toda essa gama de flauta. A gente começou... quando a gente implementou a flauta, trouxe uma leveza que as outras músicas não tinham tanto. A gente trouxe o Sanshin tanto na voz quanto na parte instrumental. Isso é uma coisa que eu sinto que completa musicalmente, né? Tudo, assim. Então, é mais isso, assim, minha participação, assim, no desenvolvimento da peça, né? Uhum, sim, ficou muito legal mesmo a parte musical, né? Dá para perceber bastante, né? Esse lado contemporâneo e personalizado, né? Para o espetáculo, né?
que a gente tem visto pouco ainda aqui no Brasil. Aí eu queria perguntar para vocês, né, um pouco sobre o visual, né, a gente, né, entra lá na peça, ou então vê aqui pela internet, tudo preto, né, pouquíssimos objetos, mas tem lá algumas coisinhas que vão aparecendo, né, tem o kiriboshi, tem as plantinhas, tem o chá, né, o ritual do chá, né, que é chá, o kimono. Então eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre o que significa esses objetos e o porquê da escolha deles. Que legal essa pergunta. Porque é isso, né, a ideia do nome Banumun, Coisas do Obá, é porque quando eu comecei essa pesquisa documental acerca das memórias do Miobá, eu fui na casa lá, né, que o Rica morava com ela, né, fui na casa dela, aí falei, o que você tem aí, Delba? Aí ele não entendendo nada, aí ele foi me dando os objetos, assim, que tinha, assim, né, então tinha o pentezinho, que era um prendedor de cabelo dela, aí tem o kimono, que mais? Não sei, ele foi me dando algumas coisas, umas faixas de prender kimono, as coisas tudo assim, né, uns lenços. Aí eu falei, bem, não sei o que eu vou fazer com isso, mas assim, eu quero esses objetos aqui, alguma coisa com isso, né, então, tem objeto que nem entra, na verdade, porque ficou mais na pesquisa mesmo, e o que ficou mais forte foi o kimono mesmo, né, então, desse pessoal da Miobá, mas tem alguns objetos que eles não estão ali presencialmente, mas eu uso como imagem de movimento na dança, assim, né? E tem algumas coisas que eu sinto que é relacionado com esses objetos ainda. E aí, as plantas tem uma coisa que a Miobá tinha uma coisa com jardim, né? Super forte, assim, né? E aí eu fui assistindo um documentário que chama Abá, também fala de uma obá, assim, né, muito bonito, que puder assistir, assim, ele é um curta, não é um documentário, é um curta-metragem, assim, chama Abá, e aí tem uma cena que as plantas iam surgindo, assim, e falei, gente, é isso, minha obá é jardim, assim, essas plantas surgindo, e isso é muito Okinawa, né, Okinawa tem a coisa assim, tem essa exuberância, assim, da paisagem, assim, de planta, não é não é aquele Japão limpinho zen, ele tem essas plantas selvagens, assim, acontecendo, e aí eu falei, nossa, isso é muito o jardim da minha ubá, aí eu precisava trazer. E aí eu comecei com poucos vasinhos, e aí a Paula Petreca e a Paula Salles foram umas provocadoras, falaram, e se você trazer um monte de vasinho assim pra cena, você vai colocando? Eu falei, mas aí eu vou colocar um monte, não vou nem conseguir dançar lá. Você dança entre os vasos, dá um jeito, experimenta. Me veio aqui porque você já tem o vaso, já tá brincando com isso, mas não fica ainda com essa ideia de jardim, né? Então, as plantas têm a ver com esse jardim, né? A Miobá faleceu indo regar o jardim, então ela tinha uma relação muito forte com aquilo. Tinha um tinsagu lá, né? Tinsagu, a florzinha lá da música. E, muita coisa. E o jardim foi o jardim que a gente brincou a infância toda, assim, né? No meio dele tinha uns cactos, umas coisas, a gente ficava o tempo todo ali, tipo, em torno daquele jardim brincando, assim, molecada, assim. E aí o kiriboshi, né, eu gosto muito de fazer presencialmente, porque eu gosto que as pessoas vejam que é o kiriboshi no chão, assim, né, que visualmente ele dá uma super imagem, ele tem um cheiro super forte, né, o pessoal da equipe aqui sabe. O kiriboshi, ele é forte, né, ele marca presença, e ele tá muito na nossa memória, assim, que minha ubá secava esse nabo, né, o kiriboshi no quintal, assim, então ela deixava lá, fazia, e botava sempre umas bandejas, e a gente, moleque, ia lá brincar, assim, e eu sempre pisava, assim, eu descia da escada, e a primeira coisa, enfiava o pé no meio dos kiriboshi, assim, então essa sensação era uma memória muito, que era dessa minha relação com o ubá, assim, né, então aí eu queria trazer essa sensação e aí, tipo, veio a ideia de começar a usar o kiriboshi no chão, assim, tipo, aí essa ideia de forrar, né, e aí, muito engraçado poder correr atrás de tanto kiriboshi para botar em cena, assim, né, mas acho que, deixa eu ver, acho que de objeto é isso, e o kimono, enfim, que é por conta dessa memória aí que veio, né, do
o Ricardo que me entregou, assim, ó, esse kimono aqui eu usava, esse aqui para dançar, mas é um kimono mais, ele não é um kimono super, né, aquele, não é um binga, tá, não é aquele, mas é um kimono que ela usava mais, assim, sempre para dançar, né, acho que é isso de objeto que eu lembro. O bule é dela, o bulizinho era dela mesmo, foi um dos objetos que o Ricardo deu também, então, aí eu falei, eu quero ter, e a coisa do chá, é isso, porque o tempo todo era isso, né, o bar e chá é quase tipo uma aproximação, assim, e aí uma coisa que o Ricardo sempre, o Ricardo fala, minha participação foi essa aqui, só musical, mas é muito mentira, porque ele essa conversa minha com ele é que foi ajudando também a levantar, a entender, então tem muito material aí que veio dele, né, os objetos vieram por ele, essas histórias todas sobre a guerra que ele tinha, que ele sabia da Miobá, vieram por ele, assim, e aí, enfim, toda a contribuição também como performer dentro da cena, assim, né, que tá lá e soma, né. Acho que é isso, por enquanto. Quer falar alguma coisa, Rica? Com relação ao objeto, é muito pouco, assim, porque eu tenho... na verdade, eu tenho só uso o Sanshin, né, que era do meu Oji, e uso só o Taiko e o Kankara Sanshin. Só. Então, assim, com relação ao objeto, o meu é pouca coisa mesmo. Assim. Tá, então vamos falar do Kankara, né, porque, assim, né, tem a questão das plantas, né, que acho que toda família tem isso também, né, e de aproveitar as coisas vazias para botar planta, né, uma lata, um pote, não sei o que, vai lá e bota a plantinha, né, e aí tem a história do Kankara, né, Kankara Sanshin, né, que usa a lata de biscoito, enfim, né, tem a lata também, né, lá na peça, né, que usa a lata vazia para fazer o Kankara, né, e foi muito legal, assim, não só na peça, mas, né, durante, né, essas transmissões, o Ricardo fez as oficinas, né, de Kankara Sanshin, né, então eu queria ouvir um pouco, né, assim, como foi essa descoberta, né, porque é uma história que não tá sempre, né, sendo falada, né, puder falar um pouco como foi fazer isso? Então, assim, o Kankara Sanshin, ele é... Quando eu comecei a tocar Sanshin, por exemplo, ele nunca ninguém chegou e falou para mim sobre o Kankara Sanshin. Foi uma coisa que eu descobri, e aí depois que eu fiz, né, o meu primeiro Kankara Sanshin, na verdade foi o meu segundo, né, porque o primeiro meio que deu errado, mas quando eu fiz o meu Kankara Sanshin, as pessoas já vinham conversar comigo, elas já vinham trazer histórias, e aí alguma coisa a gente já tinha lido na internet, alguma coisa a gente já tinha descoberto sozinho, mas, assim, acabou vindo várias histórias, né, acabou vindo bastante... tinha muitas lacunas nisso tudo, e aí depois eu fui descobrindo, né, o que era o Kankara Sanshin, como que era, por que era feito assim, por que ele era, assim, simples, e ele não tinha tanto detalhe como o Sanshin. E isso foi uma coisa que eu fui descobrindo só depois, né, e eu assim, uma coisa que eu via muito é que parece que essa parte da história o pessoal de mais idade tinha um pouco de receio de falar, né, eles nunca falaram muito abertamente sobre isso, eles nunca falaram isso assim, de maneira muito frequente, assim, né? E aí depois eu percebi, assim, depois de pensar muito sobre isso, eu percebi que eu fui entender um pouquinho mais sobre até o significado, sabe, o quanto é representativo o Kankara Sanshin, né? Que mesmo quando eu fui para Okinawa em 2018, eu pude ver que, por exemplo, o Kankara Sanshin, ele não tem mais esse contexto histórico de guerra, eles não colocam mais esse contexto histórico, né? Eles colocam mais dentro do sentido de um Sanshin de lata tradicional de Okinawa, e é todo colorido, é todo enfeitado, é tudo personalizado, o que também é ótimo, assim, porque é o jeito que as coisas continuaram, assim,
que o Sanchin teve continuidade também, virou um outro instrumento, virou uma outra coisa, e isso também é legal, mas eu sinto que um pouco do pessoal daqui, eles, no Brasil, eles começaram a ter mais, assim, eu sentia que eu podia falar um pouquinho mais sobre isso, né, podia trazer um pouquinho mais da história do Kankara Sanchin. Na oficina eu até falo, né, sobre isso, que o Kankara Sanchin, ele é um instrumento simples, ele não precisa ser complicado, ele não precisa ser uma coisa muito cheia de detalhes, ele precisa tocar. Assim, esse é o espírito principal de todo instrumento musical, assim, é ele tocar, é ele ter um som, é ter um som dele. Se é bom, é ruim, é muito difícil de avaliar, mas ter um som dele, sabe? Se a proposta dele é animar as pessoas, então ele vai animar as pessoas de algum jeito, assim, sabe? Então, eu sentia que faltava um pouco disso, né? No que era explicado pra gente aqui sobre o Kankara Sanchin, né? Então, assim, e Kankara Sanchin é isso mesmo. Você vai lá, faz o seu, enfeita do jeito que você achar mais bonito e toca. É basicamente isso. Do jeito que der, você monta do jeito que der, você faz do jeito que der, tenta fazer o melhor possível, mas ele tem que sair o som, sabe? Então, basicamente é isso. Uhum. Sim, é muito legal pensar, né, como que a história do Sanchin é importante, né, a presença do Sanchin, né, na história, né, tem esse lado do Kankara que você falou, né, que é muito interessante, né, do nada, tem que pegar e construir e conseguir, né, criar música como foram criadas as músicas do pós-guerra, né, ali, né, no meio da destruição, eles ainda conseguiam encontrar algum conforto, né, alguma inspiração, né, e fazer a música, né, que acho que isso ajuda, né, a sobreviver, né, elas falaram na outra discussão, né, da dança, né, mas também tem a questão da música, né, que alimenta a alma, né, e tal. E também eu lembrei da história, né, dos Sanchins, do pré-guerra, né, porque a história de vocês é do pós-guerra, mas tem as histórias de quem veio no pré-guerra e trouxe os Sanchins, né, então hoje aqui no Brasil tem vários Sanchins centenários, que em Okinawa justamente não tem, por causa, né, da guerra, né, que muitos Sanchins se perderam lá, então aqui no Brasil tem vários, né, tanto que já vieram pesquisadores aqui, né, pesquisar, né, a história, né, desses Sanchins, né, então acho que nas diversas formas dele, sendo muito antigo ou sendo feito ali na hora, todos são histórias muito preciosas, né, e eu queria começar a falar sobre a guerra, né, porque é um tema que me interessa muito, né, que eu tenho pensado bastante, e aparece muito no espetáculo de vocês, me chamou muito a atenção que, em vez de encenar, por exemplo, né, ou pegar algum trecho, não, ficou aquela parte bem grande da conversa de vocês dois conversando, né, uma conversa bem, assim, informal, fluida, né, e eu achei isso muito legal. Eu não sei muito bem que pergunta fazer, né, mas eu queria saber de vocês, né, por que essa escolha sobre a guerra, né, tendo em vista que essa é uma parte, né, da história, né, das famílias, né, uma pequena parte, mas muito importante, e também envolve traumas, né, muitas famílias têm o receio de falar sobre isso, ninguém quer falar muito de trauma, né, mas eu queria saber um pouco, né, sobre esse tema, na visão de vocês. Nossa, obrigada pela pergunta. Tem um pouco que assim, a ideia a princípio era assim, memória pessoal, o e vou descobrindo o que vem daí, mas tem as coisas que vão aparecendo a partir disso, né? Então, a partir dessas memórias da minha Obá, começou a surgir essas histórias, porque é isso, né? O Okinawa viveu o que viveu, né? E aí, tipo, acho que é difícil encontrar uma família que não tem história de guerra, né, que tenha migrado para cá e não tenha alguma história de guerra. Então, eu cresci, quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a me interessar por histórias de pessoas, assim. Então, eu lembro que eu ficava no pé da minha mãe o tempo todo e do meu pai para tentar descobrir, tipo, mas como é que era na guerra? Aquela coisa toda que
Então, desde criança, assim, desde adolescente, assim, né, que eu escutava muito, assim, era uma coisa que meus pais falavam, mas eu sei que meu pai, por exemplo, falou que Miobá não falava quase nada, assim, para ele. Mas o Ricardo sabe um monte de coisa, que eu não sei como ele foi descobrindo aí, vou falar, das histórias de guerra, assim. Mas o meu pai sabe um pouco, mas ele falava muito que Miobá não falava, tanto soltava uma coisa ou outra. Aí sabia que Miobá era colegial na época, foi, né, como só tinham meninas novas e não tinha mais ninguém para trabalhar, para ajudar ali, é ela que teve que ajudar na parte como enfermeira, assim, né, trabalhando na guerra, então acho que ela é bem novinha mesmo, assim, tipo, menor de idade, trabalhando lá, né, nesse contexto. E acho que veio surgindo um pouco disso, assim, de começar a cavucar essas histórias a partir da memória e foi surgindo, assim, e aí é uma coisa importante, a gente sentiu que, tipo isso, né, aquela coisa quando vai de uma coisa pessoal e começa a ampliar, né, uma perspectiva maior, assim, então, é a minha avó, mas a minha avó é uma pessoa que migrou pós-guerra, da guerra e tudo que aconteceu em Okinawa, o que aconteceu em Okinawa, e o que isso ainda impacta hoje, né, na coisa das bases, que vocês sempre falam lá no Okinawan, que a presença das bases americanas lá até hoje. Enfim, aí a gente vai vendo que, tipo, é muito louco, que ele foi, né, desdobrando, assim, abrindo portinhas para olhar. E aí a ideia da gravação foi assim, essa coisa a gente estava conversando lá por causa do espetáculo, eu já estava com essa ideia de fazer coisa documental, então eu nem falei muito pro Ricardo, só fui conversando com ele, o que você sabe da UBA? Aí ele foi contando história, aí eu fui gravando, aí eu falei, nossa, esse áudio aqui dá uma cena certinha, não preciso nem editar ele, assim, só cortar aqui, aí a gente faz isso, aí me veio essa ideia do biscoito, porque a Miobá sempre tinha, não sei, ela ia, não sei se, não ia na Liberdade, porque é aqui, mas ela ia para os mercadinhos lá, né, japonês, trazia aquelas bolachinhas manteigado dentro da lata, então era uma coisa que a gente comia, então, assim, aí eu lembrei dessa relação, se a gente deixar o áudio aqui, falei, nossa, já dá uma cena, Ricardo, o que você acha? Vou botar você em cena. Mas acho que o Rica pode falar também um pouco dessas memórias, do que também ele foi descobrindo aí. É que uma coisa que, por exemplo, aconteceu é que realmente minha avó não falava muito, né, sobre a guerra. Mas quando eu comecei a tocar Santin, eu comecei a me interessar pela história, né, e da família, tal, que tinha acontecido. E aí, assim, aos poucos, assim, sei lá, quando ela estava cozinhando, quando ela estava fazendo alguma coisa, eu já sentava na mesa, tomava um café e já ia conversar um pouquinho com ela, né. E aí, eventualmente, ela contava alguma coisa, tal, né, tinha a questão da barreira de língua também, né, então, tipo, a gente conversava, mas era meio difícil, assim, e ela tinha uma coisa de não falar o Tinaguti comigo, né, ela falava que tinha que falar Nihongo bem, né? Então, só que no meio desse processo eu não falo nem Nihongo bem, nem o Tinaguti, mas... assim, ela ia contando a história dela, aí ela, sei lá, eu não entendia, perguntava de novo, ela repetia em Utinaguti, depois não entendia, ela explicava em Utinaguti português, em Hongo, e aí ela ia chegando lá, assim, de algum jeito. Então, assim, algumas histórias ela foi contando e era difícil de juntar material. Na época também eu me interessava, mas eu nunca tinha pensado em montar um documento, montar alguma coisa relativa a isso, porque a gente nunca imagina, né, que vai acontecer nada com o bar, então a gente acaba deixando isso para depois e acaba passando muita coisa, né. Ela contou muitas histórias legais, assim, porque meus tios, eles nasceram lá, né, os 3 primeiros nasceram em Okinawa, né. Então, eles estavam muito pequenos lá, e eles ainda tinha bastante coisa acontecendo, né? Eles ainda tinham muito contato com o americano, porque ainda tinha muito americano em Okinawa, né? Então, tipo, teve muita história, era uma coisa muito recente para eles, né? Para Miobá, né? Então, dentro dessas conversinhas, assim, uma coisa ou outra que você sentava para perguntar, ela respondia, né? Mas ela evitava bastante
E eu acho que o pessoal também nunca foi de falar muito, assim, eventualmente você escutava alguma história ou outra, mas era muito difícil, assim, não era uma coisa muito comum, né, falar sobre a guerra. Então, não sei se é importante contextualizar um pouco, né, que tem uma pergunta aqui, né, mas em 1945 a guerra chega em Okinawa, né, mata cerca de 1/3 da população, e logo depois começa a ocupação americana, norte-americana, né, então, e aí começam a ser construídas bases militares, né, que estão até hoje em Okinawa, né, então até 72 foi um território norte-americano, depois é devolvido para o Japão, mas as bases militares continuam lá, né. A Bia Nagahama perguntou aqui, né, pessoal, se vocês quiserem deixar perguntas, pode ir deixando aí no chat, tá? A Bia Nagahama pergunta assim, né, que me vendo, né, ela toca muito a questão das bases militares em Okinawa e a resistência do povo Chinanchu contra. E a pergunta é, dançar pode ser uma forma de identidade e resistência? O que vocês acham? Dançar e tocar, né, também, né? Eu acho que sim, é o que a gente tem acreditado, assim, que né, e acho importante sempre dar visibilidade para essa questão das bases, porque ela é uma questão, né, do colonialismo ali que até hoje meio influencia na gente, assim, né, mesmo que a gente está aqui do outro lado do mundo, isso tem impacto, né, isso está nessas histórias silenciadas todas aí, que a gente sabe que estão presentes, mas que ainda não. E eu acho que a arte, ela tem esse papel, assim, de às vezes poder ajudar a, né, trazer alguma questão, lembrar disso e tentar ressignificar algumas coisas, né. E isso, acho que a grande coisa dessa proposta que a gente tem feito com as lives é realmente porque eu acho que a cultura Chinanchu, ela é realmente muito resistente, né, dessa coisa tudo que foi, né, que você falou agora, eu não sabia essa história dos Sanshin centenários aqui no Brasil, então, assim, olha quanta coisa, né, temos, essa coisa que a arte ativa, né, ela ativa umas coisas que são potentes, assim, né, e a partir disso eu sinto muito que eu acredito que algumas coisas mudem alguma coisa se mova a partir disso, sabe? Então, acho que é por isso que a gente faz, porque não é um contexto fácil, né? Arte no Brasil, mas a gente vai entendendo o que faz sentido é outra coisa, né? E aí é meio que trazer essas coisas. Falar um pouquinho aí. Então, achei legal essa pergunta, porque eu sinto que, eu posso falar que do pessoal que é envolvido com assim, não posso falar por eles, mas que eu observo, assim, dentro do pessoal que mexe com artes tradicionais de Okinawa, é que assim, o que eu sinto que é muito valoroso, assim, que é importante, que é fundamental, é a língua, por exemplo, de Okinawa, né, que é uma coisa que tem sido perdida e a gente sabe que a gente talvez nunca mais volte a viver essa língua, a viver mesmo, né, de escutar no cotidiano, de você fazer compra e escutar e conversar com a pessoa nessa língua. Talvez isso nunca mais aconteça, talvez. Mas a gente pode observar que dentro da arte ela existe ainda, ela é muito valiosa dentro da arte, né? Quando a gente fala de tocar e cantar ser uma forma de resistência, eu vejo que é muito disso, assim, porque a gente pode, através da parte técnica de cantar e dançar, a gente pode levar a isso, né? Essa coisa da cultura, da vivência, né? Porque nos ambientes você tem coisas que são diretamente ligadas à cultura, né, de convívio, de você poder ouvir a língua, de você poder viver um pouquinho mais do que essa coisa, né, da cultura de Okinawa, né, e eu acho engraçado, porque mais do que ser uma cultura
aqui no Brasil, principalmente, eu sinto que a cultura assim, a cultura de Okinawa, ela é uma coisa meio de como se diz, perdi um pouco do fio da meada aqui, mas eu sinto que, assim, através dessa parte técnica, a gente consegue desenvolver essa outra coisa da arte, a gente consegue desenvolver essa coisa da língua, de ter esse convívio com as pessoas, que aqui no Brasil é muito... parece Okinawa de antigamente, assim, eu já ouvi um monte de gente falando isso lá também, né? Então, isso eu acho muito valioso, assim, porque quando comecei a fazer o projeto, eu pensei muito sobre isso, né? E aí eu pensei um negócio que a Lúcia, assim, estava comentando e tal, e aí me veio a cabeça que, por exemplo, a gente vive dentro da Okinawa que nossos avós lembravam, né? Então a gente tem muito desses valores do que era você viver numa vila, do que você ter os seus parentes, de você ter as pessoas que nem são seus parentes, mas são seus vizinhos, mas são tão chegados seus que você vira a sua família, vira seus amigos, e então isso eu sinto que foi que é a parte de resistência, assim, né? E eu sinto que através da arte a gente consegue criar uma outra comunidade, em outro momento, em um outro tempo, assim, sabe? É uma forma de resistência. E aí você falando sobre as bases, sobre isso também, me fez lembrar de um vídeo que eu vi que o pessoal estava protestando lá contra a construção da base, né? Renoko, acho, né? E aí o Bassan tá dançando odori, o pessoal tá tocando, e aí ela é presa, assim, simplesmente ela é presa. E aí você pensa assim, nossa, ela deve dançar muito bem para os caras chegar lá e prender ela, não é possível, alguma coisa tem, sabe? Então, tipo, é uma forma, até diretamente, direta de resistência, assim, sabe? Sim, nossa, acho que vocês falaram tudo, né? E eu penso também que através da arte e da língua, né, como o Ricardo bem colocou, que a gente se identifica como Tinantio, principalmente, né? E isso é essencial para entender a guerra, o pós-guerra e as bases militares, né? Que é uma coisa assim que é o Tinantio que está sofrendo isso, né? Então, né, quando a gente se reconhece como Tinantio, a gente consegue ver claramente que é uma injustiça, né? Que Okinawa, sendo aquele território tão pequenininho, concentra a maior parte das bases militares norte-americanas no Japão, né? E aí a gente começou a se perguntar, né, por quê, como, o que a gente pode fazer, né? Mas eu vi um vídeo também já das pessoas sendo presas enquanto alguém toca, assim, e aquilo, assim, é diferente, você vê um vídeo de alguém sendo preso, já é muito ruim, mas quando eu vi o vídeo do pessoal tocando a Sadoya Yunta e sendo preso, os policiais lá, os guardas, pegando um por um e não preso pra cadeia, assim, mas sendo retirado, sabe? Aí você começa a chorar, não aguenta, sabe? É muita emoção, né? Esse contraste, né? Entre uma cultura tão linda, né? A emoção e um território militarizado, colonizado, né? Então, enfim, né? Acho que é isso. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, podem ir colocando, tá? Comentários, enfim. E também queria perguntar, né, para vocês, um pouco sobre esse conflito geracional, que aparece na fala da Lúcia, né? Silêncios, conflitos, né? O Ricardo também falou um pouco de dificuldade de comunicação com a Obá, né? Por causa do idioma também. Então, eu queria entender um pouco, né, como que era essa relação de vocês com a Obá e a questão do conflito geracional, conflito com a Obá. Se tinha conflito, né, como que era? Da minha parte, assim, acho que tinha um pouco, eu era meio ovelha negra da família, era eu. E, bati um pouco, que acho que é de mudança, de perspectiva de olhar mesmo, de valor, né, de vida, assim, então, como eu fui indo super pro teatro,
não sei, tinha muita coisa que começou a bater com essa coisa de, sabe? E aí a minha avó batia muito na coisa, tem que ajudar sua mãe, tipo, e sempre era, serviço de casa, entendeu? Tipo, mulher, você vai lá, vai lavar louça, não sei o quê, vai fazer... E para mim pegava, assim, tipo, né, os homens sentando todo mundo na mesa comendo primeiro os homens, todos os homens da mesa, depois as crianças, depois as mulheres, e toda a louça fica para nós, os homens estão na sala conversando, e aí meu bar batia nessa tecla, ajuda sua mãe, mas depois eu descobri outras coisas assim também, né, que meu bar achava que minha mãe trabalhava, minha mãe sempre sogashi, né, fala, minha mãe não para de trabalhar o tempo todo, assim, e a minha avó percebia que ela carregava isso, assim, sabe, então ela falava, e depois eu vi que tem essa outra camada, assim, meu bar não falava necessariamente, você tem que fazer isso, mas porque ela percebia uma coisa da minha mãe ali, e tentava, assim, meio que, né, que queria que, de uma certa forma, que eu olhasse para isso, ajudasse, assim, né, mas tinha isso, e tem a questão do tipo isso, assim, essa coisa de, né, tipo, não pode namorar com gaidinho, né, não pode namorar, o gaidinho é o termo que a gente usa para se referir a quem não é, né, ali de dentro da comunidade okinawana, é gaidinho, alguém que vem de fora, estrangeiro, mas quem que é estrangeiro, né, no final, estrangeiro é nós aqui nesse país, e aí a gente fala do gaidinho, assim, como tem essa diferenciação, né, então era uma coisa, assim, e aí quando eu comecei a namorar, né, o gaidinho, não sei o quê, aí meu bar queria me mandar para o Japão, aí foi, assim, ela tinha uma coisa, assim, que ela percebia que eu não era super ali dentro, certinha, né, dentro do que ela esperava que eu fosse, assim, né, enquanto mulher okinawana, mas, assim, é muito louco, porque isso vinha muito forte no começo do processo, vinha bastante esses conflitos, porque, e aí eu tinha essa sensação de que a nossa comunicação era muito ruim, porque e eu tinha sempre uma impressão de que ela era brava, assim, porque ela, quando falava, ela sempre falava algumas, mais uma questão de, né, de gritar, mas porque a gente estava... É o Abunayo lá, né, que fala assim, perigo, perigoso. Então, tinha poucas coisas que ela fala que a gente conseguia conversar, né, porque eu não falava nada de Nihongo nem Chinaguchi. Mas, assim, então a minha sensação é que a gente era, que ela era brava e tinha várias coisas, assim, que depois o Ricardo, na conversa com o Ricardo, durante o processo, isso foi quebrando também. Então, fica muito desse processo, eu sinto, assim, que eu e meu bar, a gente fez as pazes, assim, sabe? Porque o começo, eu falava muito dessa coisa do conflito no começo, e ele está presente, porque faz parte da nossa história. Mas nem as relações não são assim, né? Todas... E mesmo assim, mas ao mesmo tempo, o que fica muito forte é que sempre teve amor, assim, sabe? Eu fui percebendo isso, assim. E aí eu percebi que esse afastamento que eu sentia da minha bar, também ela tinha uma parte que ela era minha, porque no momento que eu escolhi não aprender a língua, né, de uma certa forma eu também ajudei a meio que esse afastamento acontecer desse lado aqui também, né, então meio que foi uma outra, poder olhar as coisas de outro jeito, assim, então o começo era muito, não, meu bar era assim, não sei o que, era difícil, queria me mandar para o Japão, me deportar, não aceitava, mas assim, aí quando você vai entendendo a história, você vê que é um medo de que a cultura se acabe, né, de se perca, é um medo de que nessa, né, como sendo pessoas, a gente tem culturas tão diferentes, assim, de repente, alguma coisa ali não seja legal para você, então é uma forma de querer proteger, né, de um jeito, assim, que talvez a gente olhe e não concorde, assim, né, mas, assim, o tempo todo foi uma manifestação de amor, né, da forma que ela conseguia olhar dali, e a minha relação com ela foi isso também, a minha tentativa da gente, assim, e aí, é isso, e aí foi muito legal, porque quando eu comecei a olhar para as artes de Okinawa, ela já a gente começou a, sei lá, achar um outro jeito de parecer que a gente trocava mais, assim, né, mesmo não falando tanto, assim, já tinha ela gostava que eu fazia odori, ficou feliz que eu fui fazer odori, fui feliz que eu saí também de Miss Hyuso, Miss Kimono, mas só concorri, nem cheguei ali,
e nem queria, mas o sentido maior foi essa coisa de lembrar que você, dessa identidade, assim mesmo, né? E aí eu lembro que meu bar ficou, assim, ficou feliz, mas deu uma bronca, porque eu, na hora de me apresentar, eu falei que eu era descendente da cidade, da província da minha mãe. E ela falou que eu tinha que me apresentar como a província do meu pai. Né? Porque era o pai que eu tinha que falar, era da província do meu pai. Só que eu falei, mas meu pai, eu perguntei pro meu pai não sabia que província que a gente era, não sabia o nome, pai. Eu falei que eu sabia. Acho que foi um pouco por aí. Rica, quer falar aí? Vai aí. Assim, eu sinto um pouco que minha história com o meu bar é um pouco diferente, né? Porque a Lúcia, ela vinha de vez em quando em casa, tal, né? E eu convivia com o meu bar. Então, uma coisa que eu sinto que é muito diferente é que você tem uma memória da infância que é diferente, né? Que você vai construindo com ela, tal. E no momento de rebeldia, acho que todo mundo se afastou, todo mundo teve problemas com assim, eu não vou falar que tive problemas com a Miobá, assim, apesar de tomar bastante bronca dela, eu nunca encarei, assim, tipo, como a Lúcia, assim, nunca senti que foi uma pressão da mesma maneira, eu simplesmente não tinha muito isso. Tinha problemas com relação a maneira de pensar, né, Miobá, ela, por isso que talvez a visão seja diferente, né, Miobá era muito preocupada com os outros, né? Ela era bem, assim, preocupada com os amigos dela, tal. Então, ela sempre falava, toma cuidado com sua postura também, não vai fazer de qualquer jeito. Quando comecei a tocar Sanchinha, ela falava, não vai apresentar de qualquer jeito, não vai fazer não sei o que, não sei o que lá. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que pedir tudo, tem que pedir pro sensei, não sei o que lá. Então, ela sempre teve uma preocupação. Eu nunca encarei isso como uma bronca, assim, eu simplesmente não dava muita atenção para isso, assim, né, dessa maneira. Mas eu sinto que talvez para a Lúcia também, e acho que foi muito mais complicado, assim, porque era diretamente sobre a vida dela, né? Minhas broncas nunca tiveram muito a ver com a minha vida, assim, mas tipo com comportamento, tal. Então era uma outra questão, né? E assim, com o meu bar, assim, nunca tive muitos problemas, mas a gente sabe que é algo que acontece, porque a gente, em algum momento ou outro, acaba enroscando com alguém, né? Mas com o pessoal que tem mais idade, assim, a gente acaba se enroscando um momento ou outro por causa disso, né? Por causa da maneira de pensar, porque acha isso, acha aquilo, e a gente já vive em outro ritmo, né? Outra maneira de pensar, né? Então é mais isso. Sim, bem legal que vocês falaram, né, porque eu acho que toda família tem um pouco disso, né, um pouco diferente, né, mas eu acho que é normal, né, um pouco por causa da imigração, questão de idioma atrapalha muito, uma questão de geração mesmo, né, de idade, os tempos mudam, né, então acabam acontecendo essas histórias. Bom, eu queria fazer um comentário, né, que eu achei muito legal ser a história da Obá, né? Porque em todas as narrativas oficiais, né, vem sempre o Odi, por exemplo, né? A família é patrilinear, né? Então vem sempre ali a figura do Odi, né? E aí não, né? A protagonista é o Obá. Eu acho muito legal, né? A gente recuperar a história, né? Das nossas antepassadas, das nossas ancestrais. Essa é uma coisa que eu tenho pensado bastante, né? Como o que elas fizeram, né, impactam a gente hoje, né? Eu também estou descobrindo muitas histórias assim, não das avós, né, que ainda são próximas, mas de tataravó, né? Então é muito legal assim você descobrir que todas aquelas coisas que elas fizeram impactam a gente de alguma forma e fazem parte da gente, né? Bom, tem um comentário aqui, peraí, deixa eu ver, da Cida, ela falou assim, a Cida Genka, ela falou assim, por experiência, todo sonho das Obás é que a neta participe do Miss Gilson. Neta, é bem engraçado isso, né? Tem um pessoal aqui, né, que comentou que tá gostando bastante, né?
Orlando, Karen, Yuki, Ana Maria desejou sucesso, mas também falou que está gostando muito, e Yuki comentou que as histórias vão se perdendo com as ausências dos Odis e Obás, né? Então é muito precioso isso que vocês estão passando pra gente, trazendo muita reflexão e discussão, né? Acho que a gente pode ir encaminhando para o final, então, né? Mas eu queria falar um negócio que essa semana eu conversei com uma amiga e ela estava comentando que é difícil mudar o pensamento dos mais velhos, né? Que a gente não vai conseguir convencer nosso Odi, nosso Obá, que a gente é povo indígena, por exemplo, né? Que essa é uma discussão que está surgindo agora, né? Que às vezes é difícil discutir base militar, né? É difícil discutir certas coisas, né? E que aí meio que cabe a nós, então, né? A gente tem que lidar com isso, essas diferenças, mas cabe a nós agir, né? Fazer as coisas, né? Pegar essa narrativa de sofrimento, de guerra, de colonização, da imigração, diáspora aí, né? Produzir, agir, e a gente discutir e levar isso para o futuro, né? Então, nesse sentido, acho que vocês realizaram, né, uma coisa bem grande, bem legal, e parabéns, espero aí que tenha continuidade do projeto, né? Os vídeos vão estar aí, né, disponíveis para a gente ir assistindo depois, mas é muito legal, continuem produzindo coisas, né, vocês e o pessoal que está assistindo também, muito legal. Obrigada, então, por terem me convidado, e então eu passo para vocês darem as considerações finais de vocês. Obrigada, gente. Legal. Só o último recadinho aqui, né, para a gente terminar. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que teve a curiosidade de ver, que entender que a gente contou a história, a Lúcia contou a história dela, né? Ela por mais que ela ache que não é o Tinanchu, ela trouxe todas essas histórias por trás dela, assim, que assim, se a gente quisesse se interessar pela grande história de Okinawa, imigração, guerra, pós-guerra, a gente pode, de alguma maneira ou de outra, ler isso, né? A gente pode procurar, a gente tem um acesso à informação, mas essas pequenas histórias de família, elas só são contadas de uma maneira, e elas são contadas desse jeito, assim, sabe? Então, a Lúcia trouxe na história dela a história de, assim, uma história gigante por trás, né? Então, fico muito feliz de poder ter feito parte desse projeto e de poder ter, de alguma parte, trazido alguma cor, trazido alguma coisa que eu estudei sobre a cultura de Okinawa, sobre o Sanshin, que é o instrumento que eu estudo até hoje, né? Então, eu fico feliz de poder ter esse espaço, de poder experimentar também, e dela ter acreditado que a gente podia fazer alguma coisa junto. Isso eu fico muito feliz e muito agradecido. E queria agradecer também, agora que como é a última mesa, né, o pessoal da equipe toda, tá? Foi muito legal, vocês ajudaram demais, assim, vocês nem imaginam quanto, porque sou meio atrapalhado com coisas tecnológicas, então vocês me ajudaram demais. Então, assim, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. É isso. Queria agradecer também todo mundo que assistiu, que está comentando. Agradecer muito você aqui, Karina, que eu acho que foi especial, assim, trazer. Acho que você movimentou o debate, assim, né? Alargou, né? Algumas coisas que a gente estava olhando, assim, né? De sentido. E sei lá, muito importante, assim, tudo que você faz, o seu trabalho no Okinawa é muito importante. Eu conheci muito da história por lá também, então acho que é uma coisa bem bonita. E o que tem sido mais legal nesse projeto é essa troca que tá tendo, assim, tipo, da galera assistindo, comentando. Aí tem gente que me manda mensagem ali no Instagram, não sei o quê, olha, aqui é meu bar, não sei o quê, manda foto do bar e manda as coisas também. E vai contando essas histórias, e assim, enfim, e aí essa rede toda, né, de pessoas que se conectou, todas essas histórias, né, sei lá, tanta gente para agradecer, assim, queria agradecer todo mundo que
que se conectou ou que fez parte disso, né, que atravessou, ou que também está aí para nossa, tá aberto ao diálogo, né. Queria agradecer meu bar, que movimenta tudo isso ainda, né, de uma certa forma. Não sei, agradecer a todos os parceiros do projeto. Deu um apagão aqui. Todos os parceiros do projeto, todo mundo que está aí por trás, eu não vou falar o nome de todo mundo, que é muita gente, mas está tudo ali na ficha técnica, mas, assim, agradecer a todo mundo. Hoje eu queria agradecer muito especial também para a galera que está ajudando a divulgar, porque é uma coisa muito legal, que é esse espírito Uimaru aí, e o Uimaru do continente é muito legal, assim, né? Então, a Nádia Gushken, o pessoal do... a Paulinha, todo mundo, assim, né, do Cha Sugaya, Urizum, sempre divulgando as coisas, Senenkai, sim, e várias outras pessoas que também, a Ju, a Megumi, também, todo mundo, assim, queria agradecer, né, que assim, você joga uma coisinha, você fala, gente, dá um help aí, todo mundo já espalha, assim, e aí tá todo mundo sabendo, e essa semana a gente saiu a matéria no Tina Press também, da Vanessa, super legal, veio conversar com a gente porque viu as lives e achou que seria legal trazer, então agradeço também. Não sei agradecer, na verdade, só acho que assim, você é essa pessoa da gratidão, assim, isso, né, é tanta coisa bonita, assim, então é a nossa última live, então queria pedir para que, isso, ajudar a divulgar para a nossa última apresentação amanhã. A gente segue, a ideia é que ano que vem, possivelmente, a gente faça mais ações, então, continuem ligados, a gente quer trocar mais, quer descobrir mais coisas, quer descobrir junto também, alguém já mandou, tipo, vamos fazer peça junto, não sei o que, aí eu comecei a pensar, nossa, fazer uma oficina que vire alguma coisa, pode ser legal, porque as pessoas também querem falar sobre as suas memórias, né, não sei, aí, isso, queria agradecer a todo mundo, dizer que é um prazer estar aqui, e é isso, agradecer muito, Karina. E é isso, gente. Então, essa mesa, né, aconteceu pelo PROAC, né, pelo governo do Estado, tem o apoio do governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e é isso, é um prazer estar com vocês, e vamos juntos. Obrigada.